O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, concede-nos neste dia que, como fruto desta Eucaristia, a nossa fé seja reavivada em Ti. Diante das situações que por vezes podem acabar gerando dúvidas no nosso coração, dai-nos a graça de suplicarmos: aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, uma fé capaz de mover o nosso interior, uma fé capaz de gerar uma dinâmica de transformação na nossa alma, nos fazendo experimentar do Teu poder e da Tua graça, nos fazendo unir a nossa vida à Tua vida, para vivermos do melhor, do que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aquece o meu coração, Senhor, com fogo da Tua unção. Aquece o meu interior com fogo do Teu amor. Quero aquietar o meu ser em Ti. Quero ouvir Tua voz a me dirigir. Chama viva do altar, Espírito Santo em mim, que a paixão por Tua glória venha me consumir. Chama viva do altar, Espírito Santo em mim, que a paixão por Tua glória venha me consumir. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje quer revelar algo precioso a cada um de nós. Nós, enquanto comunidade de fé que se reúne aqui para engrandecer o nome do Senhor neste dia, que é consagrado a Ele, dia de experimentarmos um pouco mais o efeito
da obra de ressurreição do Senhor em cada um de nós. A liturgia quer nos apresentar a face de Deus revelada em Cristo Jesus, como resposta ao nosso coração sedento, ao nosso coração desejoso de vida nova, de vida em plenitude, que somente o Senhor pode conceder a cada um de nós. E dessa maneira, a oração coleta da missa de hoje, a primeira oração que nós realizamos após entoarmos o hino de louvor, nos diz assim: ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Percebam, nos últimos dias, a liturgia da palavra, ela tem colocado diante dos nossos olhos a necessidade de nutrirmos a nossa comunhão com Deus, através da oração, através do diálogo com o Senhor, tendo a coragem, inclusive, de apresentarmos a Ele as nossas necessidades, apresentarmos a Ele os nossos pedidos, mas ao mesmo tempo reconhecendo que tudo pertence a Ele. Parafraseando Jó, nós poderemos dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor em tudo, porque Ele sabe de todas as coisas. A nossa vida está nas mãos de Deus, e a cada momento que nós recorremos a Ele, nós vamos experimentando dessa graça, a nos renovar, a nos fortificar, e a nos dar direção para a nossa vida. A primeira leitura da missa de hoje, retirada da profecia de Abacuque, relata algo muito interessante. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você também já experimentou isso. Rezar, e ter a sensação de que Deus não ouviu a sua oração, porque a resposta que você esperava não veio exatamente como você tinha calculado. Não é assim? Às vezes a gente passa por isso. Mas vejam, irmãos, o Senhor trouxe uma palavra ao coração de Abacuque, quando ele estava desanimado com aquela situação. Ele olhava para o lado e só via destruição, só via discórdia, só via desamor, só via uma situação aterrorizante. E no entanto ele já havia rezado, ele já havia se entregado nas mãos de Deus. E a palavra do Senhor traz consolo ao coração desse servo. Escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. Por que Deus traz essa resposta? Vejam, por vezes diante das situações que nós nos deparamos na nossa vida, nós ficamos meio que estagnados. É como aquela parede toda branquinha, acabou de ser pintada, mas tem lá alguma coisa que não ficou totalmente coberto pelaquela tinta. Onde fica o nosso olhar? No defeito. Nós somos especialistas. Nós olhamos para o defeito, aquele defeito nos incomoda e a gente fica curtindo aquele defeito. Fulano, mas que parede? Não, mas você não viu? Olha ali. A pessoa já viu o todo. Ela já celebrou o todo. Ela celebrou que você conseguiu pintar aquela parede mais ou menos do jeito que você tinha pensado. Mas você está olhando para o defeito. Irmãos, a palavra de Deus, ela precisa gerar em nós um movimento de saída. A nossa zona de conforto está em olhar para o defeito. Romper com a zona de conforto nos faz olhar o todo, nos faz valorizar aquele todo. E aquele defeito está ali, realmente me incomodou, mas eu não posso ficar parado naquilo, eu não posso ficar curtindo aquilo, eu não posso deixar aquilo tomar conta do meu coração, a tal ponto de estragar a minha alegria. Entende? Qual é a situação? Não é desconsiderar aquilo,
mas é permitir que cada coisa ocupe o seu devido lugar. Quando nós não fazemos isso, facilmente nós somos contaminados. Percebam, eu estou dizendo contaminado com a incredulidade, contaminado com a murmuração, contaminado com o dissabor da vida, e nos esquecemos de valorizar o todo. Portanto, a palavra do Senhor é dirigida ao coração de Abacuque, dizendo exatamente isso. Escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade, diante de cada momento. Está difícil? Olha para aquela tábua, recorda aqueles dizeres, busque no seu coração motivos para engrandecer o nome do Senhor, busque no seu coração motivos para voltar a confiar no Senhor. E aí continua o texto. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela... Isso é interessante, porque o texto de hoje, ao falar de fé, não está dizendo assim: olha, você pode falar simplesmente eu tenho fé, não é aquela fé bonita, é um dado intelectual. Eu sou um homem de fé. Mas o que essa fé faz no teu interior? Eis a questão. Eis a questão. A liturgia da palavra está apresentando a fé como um organismo vivo em cada um de nós. Portanto, algo que deve mover o meu interior numa expectativa daquilo que Deus pode, daquilo que Deus quer realizar em favor dos seus. Ele nos concede mais do que nós merecemos, mais do que nós somos ousados no pedir, porque Ele é Pai, porque Ele se manifesta na generosidade dos bens celestiais para cada um de nós. É por isso que São Paulo vai fazer Timóteo se recordar de que ele recebeu uma ordenação. Nós temos acompanhado São Paulo dando instruções pastorais a Timóteo. E hoje muda um pouquinho, porque São Paulo faz um caminho com Timóteo para ele se recordar da sua vocação, da sua eleição, da sua consagração ao Senhor. E portanto, essa realidade precisa gerar no coração de Timóteo uma necessidade de um autêntico testemunho. Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Olha que coisa interessante. Paulo diz a ele: sofre comigo pelo Evangelho. Portanto, existe um motivo para tantas vezes os cristãos experimentarem o sofrimento, mas não é sofrimento por sofrimento. É um sofrimento que tem sentido. É um sofrimento que nos une a Cristo. Em outras palavras, nós completamos na nossa carne aquilo que faltou à paixão de Cristo. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Mas na medida em que nós experimentamos sofrimentos, na medida em que nós experimentamos tantas situações, nós podemos dizer ao Senhor: tudo entrego a Ti. E por amor a Ti, eu experimento nessa carne mortal os sofrimentos. Por amor a Ti, eu experimento na minha realidade tudo aquilo que faltou à Tua paixão, para que sirva de santificação da minha vida. Quando a gente entende isso, irmãos,
a nossa experiência de fé, ela passa por uma transformação. Ela passa por uma transformação porque, eu insisto, não existe uma pessoa sequer na face da terra que não saiba expressar o que é sofrimento. Não tem. Não tem. Se tiver, por favor, nos apresente, porque nós vamos querer experimentar um pouco dessa realidade. O que tem é que alguns homens e mulheres entenderam essa dimensão do sofrimento e não pararam no sofrimento. Ampliaram a visão. E essa amplitude de visão, que nós vamos chamar de visão espiritual, só é possível quando nós nos aproximamos de Deus e permitimos que Ele possa fazer conosco esse caminho de conversão interior. E aí Paulo então dá uma instrução a Timóteo. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Olha que coisa. Vamos nos recordar aqui de alguma parte desse compêndio da fé que suscita em nós desejo de fazer experiência com Deus. Certa vez Paulo afirmou: tudo posso quem poderá nos separar do amor de Deus? Aí ele começa a elencar. Percebam como que a vida de Paulo foi para testemunhar essa graça. Ele que também passou pelo sofrimento, ele também que foi prisioneiro, literalmente prisioneiro, por amor a Cristo. Pode falar com propriedade a Timóteo: guarda esse depósito, e todas as vezes que você necessitar de um ânimo novo, todas as vezes que você necessitar de um fôlego de vida, visite este compêndio, abra esse compêndio e vá permitindo que cada palavra possa moldar o teu coração. É dessa maneira que nós fazemos a nossa fé aumentar. O pedido dos apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé. Como pode isso? Aumenta a nossa fé. Quem aqui já viu a semente de mostarda? Quem aqui já viu o grão de mostarda? Minúsculo, né? Mas tem uma potência. Não tem uma potência? Se você começa a cultivar, se você começa a cuidar, ela vai se desenvolvendo. Nós também temos isso. Na medida em que nós vamos cultivando o nosso coração, na medida em que nós vamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe a terra do nosso coração, essa fé ela vai aumentando. E ela chega a um ponto que, se nós a utilizarmos no Espírito, vamos dizer, a uma amoreira. Não é uma planta qualquer, tá? É uma amoreira. E deixa eu dizer a você, por que Jesus se utiliza da imagem da amoreira? A amoreira e o sicômoro são plantas de raízes profundas. E tinha inclusive na Mishnah um texto que tratava dessas orientações. A instrução seguinte: quando fores plantar uma amoreira ou um sicômoro, você precisa respeitar um espaço significativo. Portanto, não pode ser plantado próximo a um poço, a uma cisterna, porque na medida em que essas raízes crescerem, vai arrebentar a cisterna. Olha que interessante. Jesus está chamando a atenção dos seus
para dizer: sabe aquela planta que tem raízes profundas? Sabe aquela planta que é forte, que vocês entendem, que vocês conhecem muito bem? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a ela: levanta-te, ou seja, arrebenta as raízes e lança-te ao mar. Olha que interessante. Jesus parte de uma realidade humana, que eles estavam entendendo, portanto, a realidade natural, para falar de algo completamente espiritual. A fé, meus irmãos e irmãs, precisa gerar em nós movimento. A fé precisa nos tirar da zona de conforto. A fé precisa nos levar para perto de Deus. E ali nós vamos aprendendo o que significa confiar no Senhor. Portanto, o texto do Evangelho, ele está dizendo da realidade da fé. E essa realidade da fé é traduzida como um ato de confiança em Deus, se lançar em Deus, esse Deus que cuida de cada um de nós, esse Deus que não nos decepciona, Por isso, o salmo de hoje vai dizer: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Por que fala disso? Os filhos de Israel, depois de terem testemunhado do agir de Deus, da providência de Deus com o maná, começaram a criar tumulto entre eles. Eles começaram a se deixar levar pela murmuração, e essa murmuração feriu o coração de Deus. Portanto, o salmista vai recordar desse momento e vai chamar desse lugar Massa e Meriba, o lugar em que eles provocaram a ira de Deus, não porque não haviam testemunhado os feitos de Deus, eles viram os feitos de Deus, mas diante desses feitos, eles fizeram a opção de olhar para as dificuldades, de ficarem paralisados na dificuldade. Com isso, o coração foi sendo tomado de amargura, o coração foi sendo tomado da murmuração. Irmãos, cuidado com a murmuração. Cuidado com a murmuração. A murmuração contamina o nosso coração. A murmuração vai fechando o nosso coração diante da ação poderosa de Deus. Nós nos tornamos como que cegos. Não vislumbramos o agir de Deus, porque o nosso coração está totalmente contaminado por essa realidade. A canção que entoamos, murmuração. Não, a canção que devemos entoar é outra. O Senhor tem cuidado de mim. Ainda que eu não veja com os olhos humanos, eu sei que eu sou pastoreado pelo Senhor. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai se manifestar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Percebam a necessidade de mudar a canção. Nós somos tentados a isso. Eu preciso me policiar, porque com uma certa facilidade, se eu não me policiar, eu me pego fazendo isso. E aí eu já sei que é necessário mudar a sintonia. Vamos para a experiência do louvor. Vamos para a experiência da adoração. Aí aqui dentro a coisa começa a mudar. Grandes coisas nós começamos a gestar no mundo espiritual, com os olhos da fé, para no dia certo contemplarmos, apalparmos e reconhecermos: o Senhor tem feito bem todas as coisas. No tempo certo, o Senhor se manifestou. No tempo certo, a glória de Deus se realizou.
É dessa maneira que queremos iniciar a nossa semana, iniciar o mês de outubro, contando com a graça de Deus, alimentando a nossa experiência de fé com um único desejo: adorar o Senhor e permitir que Ele possa fazer uma obra nova em cada um de nós. Aos que vieram rezar pelos falecidos, a nossa solidariedade, a nossa comunhão de orações. Aos que hoje agradecem por uma graça alcançada, pelo dom da vida, que o Senhor possa acolher no seu coração de Pai, no seu coração misericordioso, o nosso louvor e a nossa gratidão. Feche seus olhos um instantinho. E eu quero convidar você a perceber hoje a sua fé, ainda que seja pequena como um grão de mostarda. E ao contemplar esse grão de mostarda nessa manhã, eu convido você a se recordar de tudo aquilo que você quer entregar nas mãos de Deus nessa manhã. Situações que você vem rezando e talvez não tenha encontrado ainda a resposta de Deus. Hoje eu te convido, volte a confiar, volte a aguardar no Senhor, porque Ele não nos decepciona. O justo viverá pela fé. Atitude é uma escolha. Diante das situações que muitas vezes me entristecem, eu escolho confiar no Senhor. No Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cante isso você, rompendo em fé. Minha vida se revestirá teu poder, rompendo em fé. Com ousadia
movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Pai querido, em nome de Jesus, acolhe no teu coração cada semente que foi semeada nesta igreja nesta manhã. Semeamos na fé e te pedimos uma porção dobrada do teu Espírito a fecundar esta terra, a fecundar o nosso coração, nos dando a graça de superar a murmuração através do louvor e da adoração. Dai-nos, Senhor, visão espiritual para contemplarmos as tuas obras e redobrarmos o fôlego de vida que necessitamos. Te agradecemos e te bendizemos por esta manhã de salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em